fechar os nossos olhos agora e nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus fale conosco. Bendito Senhor, bendito, bendito é o teu nome para sempre, Pai. Nós estamos aqui completamente convictos de que o Senhor está em nosso meio. Aleluia, o Senhor falou, onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor não disse que estaria, o Senhor disse, eu estou no meio deles. O Senhor está aqui, Pai. E as nossas mentes estão desejosas de te ouvir, de compreender, de te atender, de ouvir a tua palavra e nos mover em alguma direção. E nós queremos, Senhor, revelação que vem do Senhor. Por favor, Pai, faz isso conosco. Derruba, Senhor, todo castelo de areia que foi levantado, e eu sei que o Senhor não levanta castelo de areia. Senhor, derruba esses castelos de areia, derruba, Senhor, toda a construção que o Senhor não plantou. O Senhor mesmo falou que arrancaria toda a planta que o Senhor não plantou. Em o nome de Jesus, liberta-nos, Senhor, de toda indiferença, mas também de toda dúvida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a primeira projeção, e eu vou fazer algumas vezes a gente vai ler junto, outras vezes não, e eu vou mandar esse material para os líderes de conexão. Por que para os líderes? Porque se eu mandar para o Agape não vai, porque é tanta gente no Agape. Quem tem um smartphone antigo, ele tem um bloqueiozinho que fala assim, tem uma pessoa da versão antiga, e não, tem um negócio, um limitezinho aí, né? Mas algumas a gente vai ler juntos, e eu queria realmente a participação da igreja. Fernanda, lê esse versículo, que foi você que achou esse versículo. Isaías 59, 14. Pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Pois bem, a verdade anda tropeçando pelas ruas. Vamos passar a primeira frase, e eu queria te perguntar se você já ouviu essa frase, que é uma música de Raul Seixas. Olha aí, tá olhando lá? Não precisa cantar não, filha. A uma já se desviou aqui agora. Já tá roqueira, né? Sabe, alguns dizem que o pai do rock é o diabo, o pai da mentira é o diabo, né? Mas esse roqueiro aí maluco diz que queria sempre ter uma nova opinião, e ele não quer ter uma velha opinião formada sobre tudo, porque na virada da modernidade para a pós-modernidade, essa virada é a virada da rebeldia, é a virada da quebra de paradigma, é a virada da modernidade para a pós-modernidade, é a virada que rompe com os paradigmas velhos. É uma virada da relativização da verdade. Tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Só que existe a verdade absoluta, sim. Existem verdades imutáveis, sim. Não tem esse negócio de tudo é relativo. Ótimo. Então, a gente vai começar dizendo o seguinte: a sociedade pós-moderna começou com a desconstrução da verdade, e eu vou perguntar para os amados, pedir aos amados que leiam Salmo 11, 3. 1, 2, 3 já. É uma pergunta, não é uma afirmação. Alguns acham assim: quando os fundamentos são destruídos, o justo não pode fazer nada. Pode sim, ele pode orar. Ele pode pregar o evangelho, ele pode alguma coisa, mas é uma pergunta retórica. O que pode fazer o justo quando está tudo destruído? Por quê? Porque a verdade começou na pós-modernidade a ser destruída. E porque verdades são fundamentos. E se você começa a destruir os fundamentos, como a gente vê hoje em nossa nação, fundamentos familiares, verdades sendo destruídas nas escolas, ensinando questões de que se decide o sexo depois. Não precisa botar se é menino ou menina, a pessoa vai decidir depois o que ela vai ser. Quer dizer, destruição de fundamentos, destruição de verdades, mostrando a gravidade da destruição de fundamentos. Então, continuando aqui sobre a desconstrução da verdade. Eu coloquei ali na tela: o mundo abandonou padrões, verdades e fundamentos. É proibido proibir, foi uma frase que nós ouvimos muito. Tudo é questionável, cada um tem a sua verdade. E eu coloquei: tudo é desconfiança, a verdade vai pelo ralo. E esse abandono de padrões, pelo menos essa semana, o pessoal comemorou o fato de que a bancada evangélica, de fato, conseguiu sepultar
o ensino do MEC em relação à identidade de gênero. Conseguiram sepultar. Eu não sei, eu não vi essa comemoração nos jornais, mas eu vi em um jornal gospel, digamos assim, notícia gospel, alguma coisa assim. De todo modo, as pessoas querem confrontar as verdades, relativizar as verdades, arrancar fundamentos, tudo, todo tipo de fundamento. E como tudo, hoje a gente vê que é desconfiança de tudo. Assim como a Isaías falou que a verdade anda tropeçando pelas ruas, e é isso que está acontecendo mesmo. Hoje, qualquer coisa que sai na mídia, eu duvido. Eu também duvido. Eu duvido de tudo. Por isso que aquela figurinha daquele bonequinho sentado, cercado de interrogações, às vezes nós estamos assim mesmo, com as coisas, com as notícias que saem. Eu duvido de tudo. Por exemplo, até? Não, pode falar. Não, pode falar. Foi mal, desculpa aí. Isso raramente acontece, mas aconteceu hoje. Até na semana passada, eu coloquei para vocês a história da Bianca Toledo, e eu não coloquei posição nenhuma, vocês repararam, né? Eu não vou ficar aqui no microfone dando uma opinião. Se você me perguntar, eu digo. Agora, eu coloquei o problema de repassar essas versões. Pois, de uma semana para cá, a história já virou. É ou não é? Você aí procure saber o que é essa história. Já nunca ouvi falar em Bianca Toledo, então não precisa ouvir falar não, tá? E aproveitando, não repassa aquelas coisas de WhatsApp, não, Foi o que eu falei quinta-feira. Olha, já saiu que não sei o que, não sei o que. Eu não acredito, hein? Em nada. nada. E vocês ficam botando no grupo Ágape. Ainda bem que né, dá para corrigir alguma coisa aqui. Não fique repassando esse negócio, não. Até, gente, pedir doação de sangue. Fulano de tal tá precisando, que tem uma doença grave, que faz um depósito não sei onde. A criança foi perdida, foi encontrada, bota a foto da criança. Até eu duvido. Aí duvido. Eu duvido. Eu não acredito. Porque a forma de trabalhar a verdade, ela ficou muito problemática. E vocês vão entender nesses dois versículos ali, ó. Eu coloquei dois versículos juntos, mas dá para a gente ler esses dois juntos. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Verdade de Deus pela mentira. E que mais? E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Pois bem, as verdades agora inquestionáveis, verdades cabais, verdades definitivas, que você precisa ter, eu vou colocar, podia ser 10, podia ser 20. Mas verdades que você não questiona, se você questionou, você está com problema. Você está com problema. Agora, quando eu digo está com problema, pode ser um problema mais grave ou menos grave, mas não importa. Se 4 verdades ali, depois são 8, mas eu botei 4 verdadezinhas básicas. A primeira delas, os homens. As mulheres, a segunda. Ele revela o que quer, quando e a quem quer. Fernanda, o terceiro aí. Deus nos ama e cuida de nós. O quarto eu vou ler. Nada nos acontece sem que Deus converta em bem. Essas 4 verdades aqui, não depende de você estar sentindo, de o cachorro ter morrido, Agora, por exemplo, estava vindo para cá, diz que um cara lá na França pegou um caminhão e foi em direção à multidão, que é feriado, né, o dia da Bastilha, pegou, acelerou e atropelou 60 pessoas, atirou 60 pessoas na França. Não depende do caos na França, não depende de Lula cair, não depende de Sérgio Moro. Essas verdades são verdades você sentindo ou não sentindo. Mais 4 verdades. Os homens, leia a número 5 ali. As mulheres, leia a outra. Fernanda, leia a 7 aí. A verdade existe, emana de Deus. E a última, todo mundo vai ler? Deus está no controle. Por exemplo, isso aí, essas coisas que eu coloquei, não precisa fazer curso de teologia para acreditar nisso. Ah, minha mãe morreu, por que Deus? É porque ela nasceu, é por isso que ela morreu. Todo mundo que nasce morre. As estatísticas de Nilil, você pode procurar, Nilis Alexandre chegou aí agora, ele tem várias estatísticas comprovadas. Estudos mostram. Ele várias vezes, chega para ele e fala, ele tem vários estudos mostram que todos os fumantes que nascem em Feira de Santana morrerão. Vários estudos desse, muito profundos. Todos os fumantes morrerão. Né? Estudos mostram que todos os fumantes morrerão. Quer ver um negócio? Tem um camarada lá atrás, eu vou confessar, um estudo que eu conheço. Todas as pessoas que tomam chimarrão morrem. Todas. Mano, olha lá. Aquele cara ali vai morrer. Então, são estudos assim, convictos. Irmãos, e depende da razão, da lógica, do que quer que seja. A verdade, cabal, vai acontecer e ela é. Então, por que então que o mundo
questiona verdades que não pode mexer. Deus está no controle, por exemplo, o carro atropelou os franceses ali, morreu um bocado de gente, mas Deus continua no controle, o trono dele. Tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem gente que bota uma coisa contra a outra. São aqueles que estão sendo atingidos por aquilo que eu coloquei ali. Pelo quê? Espírito do erro. Eu queria que Fernanda lesse esse versículo que já está acontecendo no mundo hoje. Isso que vai descrever nesse versículo. É a primeira epístola de João 4:6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João fala que o espírito do erro já está agindo aqui em nosso mundo, né? no nosso meio. E quem é de Deus nos ouve. Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa vem buscar mesmo um aconselhamento, está passando por uma dificuldade, e você e eu, mostramos o conselho de Deus para aquele problema. Dizemos, olha, faz desse jeito, o Senhor diz assim, assim, assim. E a pessoa não obedece, ela vai seguir o seu próprio raciocínio, o seu próprio caminho. Ela diz assim, poxa, será que tem algum problema que eu não expliquei bem? Não. Quem é de Deus, como Jesus falou, ouve as palavras de Deus. Tem pessoas que não vão ouvir essa palavra, porque o espírito do erro está agindo nelas. O espírito do erro impede a pessoa de colocar. Agora, dúvida também é uma coisa boa. Eu coloquei 6 tipos de dúvidas ali que são importantes para a sua vida. 6 tipos de dúvida. Eu queria que a igreja lesse esses 6 tipos de dúvidas que são boas para você e, portanto, eu só vou citá-las. 1, 2, 3, já. A dúvida do conhecimento. Perfeito. Nós vamos ver rapidamente essas 6 dúvidas. Essas 6 dúvidas. A primeira delas é a dúvida filosófica. O que é a dúvida filosófica? É a dúvida que pergunta por que o mundo é assim. É a dúvida que você está quando, por exemplo, diz assim, por que existe mal no mundo? De onde vem? O que é felicidade? Quando você pergunta assim, peraí, mas o homem essencialmente é bom ou é mau? Mas não é a imagem de Deus, então por que ele é ruim? Então você faz perguntas assim genéricas. Qual é o sentido da vida? Então toda essa dúvida filosófica, ela tem um ganho bastante grande. Porque você começa a raciocinar e você coloca uma escala de valores. Uma coisa tem mais importância do que a outra na dúvida filosófica. Então a dúvida ela é importante, a dúvida filosófica, para você encontrar sentido para a vida. Mas existe uma segunda dúvida, que é a dúvida do conhecimento. É claro que eu botei ali um versículo, porque apenas para você saber que a Bíblia também prevê que existe uma ciência. A Bíblia prevê a ciência. E em Daniel, que é aquelas 2 primeiras linhas ali, Daniel fala assim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso está previsto em Daniel 12:4. E ali na continuidade diz, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Deus ele não revela de vez as coisas todas cientificamente falando. Por exemplo, ninguém sabe qual é a razão da microencefalia. Não há estudo finalizado sobre a zika e a microencefalia, não há. Não sei se você já está sabendo que a chikungunya está matando no Nordeste mais do que a dengue e do que a zika. Já está sabendo isso? A chikungunya matou aqui no Nordeste mais do que a zika e do que a dengue. Qual é a causa da chikungunya, da zika, da dengue? Alguém tem que pesquisar, alguém tem que perguntar, mas peraí. E ela vem em clima frio ou em clima quente? Uma das coisas boas de você visitar uma região fria, não sei lá na Europa, lá em Barcelona, Matheus, mas a gente foi lá para Ushuaia, lá no sul do sul do sul do sul. Primeiro que não tem, assim, na floresta não tem bicho nenhum. Mas, sobretudo, não tem mosca, mosquito, inseto nenhum, irmãos, a maravilha. Não tem nada zoando você, mas também não tem mais nada também, né? Não tem cachorro na rua, não tem gato na rua, não tem rato, não tem nada. O frio mata tudo, os mosquitos. Você acha isso bom. Mas a pergunta é, quando você pensa sobre as doenças endêmicas, as perguntas científicas, o que acontece naquele clima, como sobrevive, qual é a evolução da camada
de ozônio, coisa e tal, são coisas da ciência. Se você não pesquisar, você também não vai a lugar nenhum. Então, a dúvida científica ela é necessária para o conhecimento. Agora, Fernanda vai falar sobre essa terceira, a dúvida do desconhecido. Vamos ler esse versículo toda a igreja? Vamos lá? 1, 2, 3 já? Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Tem coisas, como nós lemos no versículo anterior, as coisas encobertas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas nos pertencem. Tem coisas que nós não saberemos, porque o Senhor vai deixar certas coisas encobertas. Nossa mente, gente, é muito pequena, limitada, menor que um vírus em comparação ao tamanho do universo. Como é que a gente acha que a gente vai compreender todas as coisas? Então, tem coisas que permanecerão no desconhecimento e faz parte da nossa condição humana. Perfeito. A quarta dúvida, a dúvida de quê? Da busca de Deus. Olha, essa é uma dúvida muito interessante, mas é uma dúvida. Você está buscando a Deus e qual é o limite de buscar a Deus? Onde é que você entende que chegou? Nunca. Você tem uma dúvida, você tem uma interrogação eterna. Porque a busca do infinito, que é Deus, nunca tem fim. Portanto, é sempre uma dúvida eterna, é uma dúvida existencial. É dúvida também, mas ela é boa. Paulo diz, não que tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo. Então é uma dúvida boa também. A quinta dúvida excelente, é a dúvida que Fernanda adora. Que dúvida é essa? A dúvida? Vamos ler juntos? A dúvida de conhecer a palavra. Vamos ler o versículo. Ler. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Essa dúvida é perfeita. Porque é assim que a gente deve ser o nosso procedimento em relação às coisas que nós ouvimos, as coisas até que são pregadas, que são ensinadas. Espera aí, deixa eu ver se é exatamente assim como está sendo dito. Isso tem que ser conferida com a verdade absoluta da palavra de Deus. Aí, ela está aqui, ó. Está Marlene aqui anotando tudo. Estou botando aqui na câmera. Aí eu estou aqui na frente, tem uma pessoa que toda quinta-feira, está aqui o caderno. Está aqui o caderno. Ela pega, eu estou mostrando aqui na câmera, tá? Está anotando. Camila, na frente, perguntando, tal, aquela coisa, perguntando não, mas anotando, observando, perscrutando, que é uma dúvida de quê? De conhecer a palavra, porque você não conhece, então você vai buscar. Lê para mim aqui, levanta a mão assim, quem aqui consegue ler grego? Ler pelo menos uma frase em grego, pegar e ler em grego. Levanta a mão aqui. Ninguém. Quem aqui não sabe, quem nunca leu a Septuaginta aqui? Quem nunca leu a Septuaginta? Levanta a mão. Quem nunca leu? Quem nunca leu a Septuaginta? Levanta a mão. Nunca leu. Aí falou, o que é isso? Então já não leu. Então levanta a mão. Não sabe o que é? Levanta a mão. Irmãos? Eu não li não, o que é isso? Também... Ó, é só para você ver o infinito. Primeiro, a Septuaginta é da palavra. Segundo, a Bíblia, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Só da palavra. Fora o fato de que você nem sabe o que é a Septuaginta. Então, também é uma dúvida de conhecer. Só nessas duas coisinhas aqui agora. Todo o livro de Hebreus foi citações da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Irmão, estuda em casa, Dr. Google ensina. Ou então vem para a faculdade. Para você ter uma ideia do que a dúvida, ela vai lhe fazer você chegar em casa e perguntar, o quê? Septicemia? Não, septicemia é uma infecção completa, generalizada, que vai matar pessoas. Septuaginta, tá? Fernanda, você tem que explicar isso aí. Quem vai explicar isso aí é você. Porque são 3 PowerPoint aí. A cara de Fernanda isso aqui. Vamos ler juntos? Ponto 6. A dúvida de si mesmo. Salmo 19:12, nós lemos agora antes de começar. Vamos ler? Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Isso é uma oração, gente, que a gente tem que fazer todos os dias.
Porque tem coisas que a gente não vê. Por exemplo, vocês estão aqui olhando para mim, eu não sei se meu cabelo está penteado ou está em pé. A não ser que alguém tenha misericórdia de mim e diga assim, Fernanda, faz assim, ó, Fernanda. Né? Porque eu não estou vendo o meu rosto. Quem vê meu rosto são vocês, meu rosto é para vocês. O meu rosto não é nem para mim, o meu rosto é para vocês. Então eu não estou vendo. É para mim. Então tem coisas que nós não vemos, e no nosso espírito e nossa alma também, coisas que não conhecemos. E quem nos conhece é o Senhor. Nós não sabemos de verdade ainda quem somos. A dúvida de si mesmo tem mais 2 textos. O segundo, Olha, que está escrito Apocalipse. ali, é aquele versículo conhecidíssimo. Mas Não que a gente sabes vai que ler. és um miserável, desgraçado. Não sabes que és um desgraçado, miserável. Porque diz assim, porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Essa era a visão de si mesmo. Eu estou bem. Aí o Senhor diz, não, você não está bem. Você não Você sabe. não sabe que és um coitado, miserável e pobre e cego e nu. Misericórdia, que ignorância imensa acerca de si. Mas quantas vezes não estou ótimo, estou muito bem. Nunca estive tão bem na minha vida. E o Senhor pode dizer assim, eu nunca estive tão mal na sua vida. E ainda na frente diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em mim alguma conduta, algo que te ofende. Esse versículo do Salmo 103, do 139, também fala da dúvida de si mesmo. Então, quem está aqui seguro de si mesmo, sem essa dúvida, eu quero dizer que essa dúvida, é só para lembrar, ela é boa. Ei, ela é boa. Ela tem que ser. Se você tem essa certeza de si próprio, aí você vai procurar a gente Tá para lhe dizer se equivocado. você está péssimo ou muito péssimo. Mas depois eu digo. Mas a dúvida de si mesmo, ela é necessária porque a gente está num processo contínuo de se conhecer. Inclusive Paulo, ele tem certeza que ele é filho de Deus, mas ele não tem certeza em que estágio ele está. Então até isso você tem que ter esse senso. Mesmo Esse porque, senso de um realismo. parêntese, a nossa vida, eu considero que a vida é um mistério. E é um mistério que só Deus sabe o porquê eu estou aqui, até quando estarei, e por que eu vivo certas coisas. É um mistério que ninguém pode discernir, nem você e nem eu. Bom, nós colocamos 6 dúvidas que tem a ver, que são importantes, tá? Agora, nós colocamos aqui uma dúvida, que essa é a dúvida que a gente vai tratar, a dúvida que destrói. Eu queria que a igreja lesse, porque esse versículo deveria ser textual, a gente tem que decorar. Eu lá na frente, inclusive, eu repito ele. Mas vamos ler esse com toda a concentração, tem partes amarelas ali. Vamos ler agora, 1, 2, 3 já? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. isso aqui eu já expliquei para vocês, está falando das pessoas que comem carne, não comem carne e tal, mas o eixo está, ele tem dúvida, então ele está com problema. Passando a projeção, eu coloquei ali, ó, a dúvida que destrói. A dúvida que destrói troca a palavra pelos sentimentos. A dúvida que destrói troca a palavra pelo que é visível. Troca a palavra pela opinião pessoal. É a vida fora da verdade. É pecado. O que é isso? Vamos explicar. O mundo sem verdades chega para você e questiona se você está na igreja mesmo ou não e por que está fazendo o que está fazendo. Ontem eu fui evangelizar uma pessoa, graças a Deus ele tomou a decisão pelo Senhor, mas ele falou a seguinte frase que eu já vi muita gente falar. Ele falou assim, é o seguinte, ó, eu estou aqui, eu queria falar para você que eu não tenho tendência a ser evangélico. Ninguém na minha família tem tendência a ser evangélico e eu não quero ser evangélico, eu só quero me livrar dessas mulheres da minha vida, hein? Não tem o gen, né? Ele não tem o gen. Ele falou assim, eu não tenho tendência a ser evangélico. Aí eu até achei legal, eu não sabia que existia. Eu tenho essa dúvida do conhecimento, a dúvida de não saber que existe essa tendência genética a ser evangélico. Eu não sei, você tem essa tendência? Eu, graças a Deus, eu tenho uma tendência para o céu. Uma tendência para o céu. Essa tendência, né? Essa forma, ele já chegou para mim para dizer, me dê a palavra, mas eu não vou para a igreja. Então, é evidente que ele vai colocar sobre você, quando diz você é de tal igreja, a pessoa já coloca em você, bota você em xeque. O mundo é assim em qualquer coisa, irmão. Você é namorado, tá ali, noivo, e aí, como é que tá? Como é ele na cama? Fala assim mesmo. Aí fala, hã?
Na cama, ele deita, eu também deito. Ele dorme na casa dele, eu durmo na minha casa. Você responde assim. Ele fala, não, Calé, é nesse nível. Por que eu estou falando no nível? Que o nível é muito pior do que esse. Eu estou aliviando. Meu irmão, como é que funciona isso? Aí você fala assim, não, a gente não tem nenhum relacionamento. Aí começa a rir. Calé. E ele não. Pergunta mesmo. Qual é a sua convicção? Não, a minha convicção é... Não, mas é mesmo muito bonita a sua convicção. Que porcaria de bonita convicção. Ele tira onda com sua cara, ele dá risada. Aí começa. Aí chega em público e fala assim, ele não transa não. É assim que faz. Qual é o objetivo do mundo? O espírito do erro opera para tirar de você a força da convicção da verdade. A verdade, ela é verdade. Você que vai perdendo a força da verdade. Você que vai perdendo a convicção da verdade. A verdade continua sendo verdade. Só que na hora H, irmãos, é muito interessante. Na hora H, na hora de quando está doente, por que ele não chama o amigo que tirou onda com ele? Chama o pastor de quem ele fala mal. O pastor ladrão é que ora pela pessoa que está enferma. O pastor que rouba dízimo é que é chamado na hora do hospital. Está vendo? Então, não é convicção, é uma operação maligna do erro que tem por objetivo destruir aquela convicção interior, porque é dessa convicção que emana uma construção divina na sua vida. Por isso que a dúvida, uma pessoa que tem dúvida, ela passa a acreditar no que está sentindo. O sujeito entra aqui, o sujeito entra na igreja e ele prefere interpretar como ele está vendo. Rapaz, Fernando não está bem. Não, Fernando não está legal. Você vê que até ele cortou na hora da pregação, eles não estão legal. Ela ia pregando, ele entrou cortando. Ele é muito autoritário, rapaz. Aquele cara manda na mulher que oprime aquela mulher, coitada. Você vê que ela nem queria pregar, mas ele mandou ela pregar. O sujeito, ele consegue reinterpretar tudo ao seu bel prazer, mas ele não acredita. Ele não duvida do que ele está sentindo, ele acredita no que está sentindo. Ele acredita, e esse camarada que eu evangelizei, ele acredita totalmente, irmão, de tudo que está sentindo. Eu estou sentindo. Eu falei, por que você acredita tanto no que está sentindo? Não, mas eu estou sentindo. Eu falei, eu vou lhe dar uma sugestão. Eu falei assim mesmo. Por que você não usa cocaína? Porque você fica o tempo todo em alta. Ele falou, não, tá vendo? Então você sabe que é metabólico. Eu falei assim mesmo. Ele sabe que é metabólico. Cocaína não. Ele fez, Aí riu. Eu falei, desse jeito você parece uma mulher. Falei com ele, né? Estou ganhando ainda para Jesus, né? Tomara que consiga. Mas estava falando com ele. Não, gente, trocar a palavra pelos sentimentos. Por exemplo, olha, mas não é mais uma pessoa que não conhece o Senhor, mas é para os que conhecem. Diz assim, não, o Senhor me abandonou, o Senhor não está comigo. Aí diz, não, meu querido, peraí, Jesus prometeu que estaria com você todos os dias. Aí você faz, será? Olha que dúvida. Que coisa destruidora. Chegar você dizer uma verdade de Deus e a pessoa chegar assim e responder, será? Se preocupe, não, todo contribui para bem daqueles que amam a Deus. Mas ele não está sentindo que contribui. Vai dizer, mas será que é mesmo? Mas duvidando da palavra. Duvida sentimentalmente. Agora está ficando legal, a gente está bem envolvido. Está bem melhor o nosso casamento. Tá? Duvida, ele sente, ele não tem coragem de chegar assim, irmãos, eu queria dar um testemunho aqui agora. Irmãos, Deus me abandonou. Ninguém tem coragem de fazer isso. Ele vai para o trabalho e fala assim, como é que está você? Ele não diz, mas ele sente. E ao sentir, a dúvida se instala. Porque ele passa a crer naquilo. Se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Como é que Deus não viu o que estava acontecendo? Isso é duvidar da palavra de Deus. Duvidar dentro, portanto. Dúvida é algo que acontece dentro da alma. Vamos lá. Pode passar aqui, tem um versículo que... Tomé, essa coisa é bem clara. Eu vou ler aqui esse texto e vocês vão ler só após o amarelo. Após o amarelo é a resposta de Tomé. Então, o evangelista João começa a escrever e diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, pode ler. Você já reparou uma coisa? Tem 11 discípulos. Ele mais 10, que Judas já morreu. Então são 10. 10-1. Irmãos, é mais do que a Alemanha 7-1 contra o Brasil. É mais do que a Alemanha.
10 discípulos e um discípulo. O cara fala o quê? Nananina não. Se eu não vi e eu não tocar, nananina não aconteceu. É mentira de vocês 10. Pode passar a tela e você começa a perceber que o duvidoso, ele só acredita nele. Quem duvida só acredita nele. Se alguém disser que aquela conexão é uma bênção, ele não acredita, porque se ele não achar uma bênção, não é uma bênção. Porque ele é a referência. O coração dele é o que diz as coisas. Ele só acredita na própria opinião, ele duvida de tudo. E evidentemente que ele não se firma em nada. O duvidoso, o que acontece com aquela pessoa em dúvida? Ela questiona o mundo real que os outros estão vendo. Irmãos, eu tenho N dúvidas. Para ser bem sincero com vocês, eu vou falar com bem sinceridade. Eu tenho muito mais dúvidas do que certeza. Eu consigo botar num papel A4 em tamanho 6, bem pequenininho. Eu consigo colocar rapidinho 300 dúvidas. Mas eu não consigo num papel A4 colocar 100 certezas. Por quê? Porque eu vou ter que pensar muito para ter certezas. Porque tem certezas que estão dentro de mim, que estão ainda cozinhando para se tornar certeza absoluta. Elas estão cozinhando. Quem eu sou, por exemplo? Está em construção. Eu sei lá direito que eu sou. Eu estou em construção. E assim sucessivamente. O duvidoso, não, ele já tem certeza. Não, ali não. Não, não, isso aí não acredito em nada disso. Não, isso aí não serve para nada. O duvidoso trabalha assim. Ele passou internamente a ter uma referência. Mas Deus vai restaurar seu casamento. Olha a frase. Deus, tá? A frase já começa boa. Deus vai restaurar seu casamento. O cara duvida de Deus, duvida do que vai e duvida de casamento. Ele acredita no que ele acha, mas duvida de Deus do que vai com o casamento. Ele consegue duvidar de tudo. Por que duvida de tudo? Porque Fernanda vai ler esse texto aí de 2 Timóteo 3, 7 e 8 e explicar. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Reprováveis. Reprovados. Réprobos é reprováveis. De entendimento e réprobos quanto à fé. Corrupto, você sabe, lembra aí do Lava Jato, né? E réprobos é reprováveis. É o pessoal que estava na Lava Jato, né? O entendimento corrompido. Então, quem tem o entendimento corrompido não tem como chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, pessoas que resistem à verdade. Gente, essa coisa resiste à verdade. A verdade, na verdade, é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E tem pessoas que resistem à verdade. Você vê o quanto de trevas tem numa vida dessa. De uma resistência à verdade. E sempre aprendendo. Ele vai em todas as máquinas, ele vai em todas as conexões, ele conversa com Fernanda, mas ele nunca chega ao conhecimento da verdade plena. Por quê? Porque o seu entendimento se sustenta em si próprio. Olha lá. 3 exemplos pesados. Agora 3 exemplos pesados. Mais práticos de coisas que eu queria que a igreja lesse esses 3 exemplos. Vamos lá. O primeiro. Não tem certeza se escolheu a pessoa certa para casar. Irmão, eu já vi várias pessoas. Aqui, viu, irmão? Aqui. Rapaz, eu não sei se eu casei com a pessoa certa, rapaz. O camarada com aquele tom grave, temente a Deus. Aquele tom compenetrado de quem gostaria da vontade de Deus mais correta. Ele fala, eu não sei se eu casei com a pessoa certa. Imagine, o sujeito está casado, fez o voto, Deus começou a boa obra e vai aperfeiçoar, mas ele agora está com qual certeza? A certeza dele. Não sei. A certeza dele é, não sei. Já começa assim, não sei se casei com a pessoa certa. São várias pessoas, irmãos, assim, várias. A segunda frase, irmão, pode ler? Fala aí, Fernando. Imagina se a gente vê os exemplos bíblicos, o próprio José do Egito,
ele não estava no lugar certo, ou estava? Ele não estava preocupado. Ele é um exemplo do cara que está sempre na hora errada, no lugar errado. Você sabe disso, né? Verdade. Eu queria estar igual a ele, no lugar errado, na hora errada, igual a ele. Mas no lugar que ele estava fazendo o certo. É. Não tem essa, será que este é o lugar certo para eu estar? Não. Essa é a maneira certa de eu estar neste lugar? Fernanda, você já conversou com alguém que lhe disse assim, Fernanda, eu não tenho certeza se aquela empresa é o lugar certo para eu trabalhar? Sim, claro. Não, porque Deus está falando com alguém, mas eu estou falando com você. Deixa eles para lá. Já aconteceu? Já aconteceu. Várias pessoas não sabem nem se está na empresa certa. O cara está lá, mas a dúvida começa a povoar de tal modo que ele está... Engraçado, ele não perde emprego. Porque se toda vez que duvidasse perder esse emprego, irmão, sua carteira de trabalho tinha que ser tamanho da Bíblia, né? Com 1000 e tantas páginas, porque toda hora perde emprego. Porque ele está aqui, oh meu Deus, eu vou pôr esse Bradesco aqui agora, Jesus. Só quem inventou o banco foi o cão, viu? Aí tu vai. Não é assim? Aí você vai para lá. Mas peraí, quem colocou você lá? Quer dizer, Deus até que duvide, né? Quando duvida não é mais Deus. É impressionante, queridos. É o ser humano sendo manipulado por seu sentimento e sua autoconsciência. Ele tira, ele mesmo mata a convicção de que Deus o colocou lá. Como é que pode? Isso é um suicídio emocional, irmão. A terceira frase, queria que você lesse, pode lá? Não sabe por que aconteceu tal coisa consigo. Você já fez uma pergunta, rapaz, por que eu bati esse carro? Você já fez uma pergunta assim, por que minha geladeira quebrou? Você já fez essa pergunta? Que geralmente quando faz a pergunta é porque imagina logo um demônio, né? Geralmente é assim. Um demônio fez, um demônio agiu, não sei o quê. É assim. Aí, tá, Fábio. Por que eu perdi meu emprego? Aí tá, Fernanda. Aí fica, né? Pensando. Quer ver Rafael hoje, pela primeira vez, irmãos? Olha que coisa. Ele está ali assistindo a gente. Rafael está assistindo aqui pela internet. Mas Rafael hoje, Rafael não falta nada. Rafael não falta batizado de papagaio, ele não falta nada. Pois ele está aqui. Não está. Irmãos, justamente na hora da dúvida, Rafael não veio. O que isso significa, irmãos? Irmão, o duvidoso é assim, ele nunca sabe, ele sempre está perguntando, será que a videira, será que o pastor, será que a igreja é certa, será que o emprego é certo? Ele vai construindo uma não convicção. E Rafa está doente, viu, gente? E Rafa está doente, fique tranquilo. Vamos ler esse texto aqui. O duvidoso não constrói nada. Eu queria que a igreja lesse meia voz, porque esse versículo é longo, mas ele é pesado. Ele é pesado. Tiago 1, 6 a 8. 1, 2, 3 já. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Isso é o homem da dúvida. Lá dentro, ele não vai orar para Jesus proteger, porque ele deve ter feito alguma coisa errada. Rapaz, com certeza tem alguma... Então ele já está ali. O diabo consegue encontrar rapidinho. Então ele nunca se firma em nada. Irmãos, se eu voltar às projeções, eu coloquei 8 coisas que são claras. Deus está no controle, o pecado é que é o problema do mundo. A gente não sabe. Eu coloquei 8 coisas lá. Nada disso vale, o que vale é. Aí, Fátima, tu falou assim, né? Deus, o que está acontecendo comigo? Não, Senhor. Onde foi que eu errei? Pronto, acabou tudo. Acabou a mulher. Acabou. Irmãos, por que terá acontecido isso? Alguma coisa, irmão, alguma coisa aconteceu, né? Não, mas repara, gente, aquele que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Olha que interessante, não é que você duvida, é uma coisa, só tenho dúvida nessa área aqui, o resto eu tenho certezas. Tem não. Não é não. Aquele que duvida é como se aquele que duvida fosse um caráter. É um caráter. Sabe? Um caráter duvidoso. Ele é inconstante em
todos os seus caminhos. Não tem nenhuma verdade absoluta que haja na sua vida. Obrigado, querido. Pode passar. Obrigada. Mais 3 frases para encerrar. O duvidoso naufraga em meio à adversidade. Eu não vou... Vocês estão lendo lá o versículo. Que versículo é esse? Pedro está andando por cima da água. Aí ele sente e teve medo. Quando ele sentiu o vento e teve medo, começou a afundar. Jesus perguntou a ele: homem... Aí é o homem bully, né? Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? A pergunta que Jesus fez não é porque afundaste, é porque duvidaste. Porque afundaste é porque duvidou. Mas por que duvidaste? Eu estou aqui. Você já andou 3 metros. Por que não pode dar mais meio metro? Irmão, você vê que a dúvida ela é ingrata. A dúvida ela arranca você, mesmo que tenha provas de que você já venceu. Mesmo que tenha provas. É uma coisa Mas terrível. o Senhor é tão misericordioso que nessa situação aqui, que Pedro duvidou, mas o Senhor ainda foi lá e o socorreu. E o tirou, ele estava ali Se afundando. fosse você, Cláudio, você não falaria pro cara: agora volte nadando, cara. Volta nadando. Não era assim? Volta nadando, cara. Você veio pra cá, não mandei vir. Volta nadando. E a Quer outra, dizer- em uma outra situação, quando o Senhor falou a Abraão que Sara ia engravidar, Sara estava ouvindo lá na tenda, lá escondidinha, e Sara riu. Eu nessa idade, e meu marido na idade dele, como é que a gente vai engravidar? E aí o anjo, por que Sara duvidou? E mesmo na dúvida, o Senhor ainda cumpriu aquilo que ele prometeu. Graças a Deus, porque senão a gente estava perdido, né? E por último, para a gente fechar e aí dar a solução final, vamos tomar nosso Rivotril espiritual. O duvidoso vive o quê? Inquieto. Vamos ler o versículo, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Então, a dúvida causa um problema grave. Eu estou falando aqui, preste atenção. Eu estou falando aqui e tem pessoas que estão perturbadas. Presta atenção. Eu estou pregando aqui, estou ministrando e tem gente que está sentado perturbado, está inquieto. Se pudesse me jogar uma pedra para eu parar, né, eu não pararia mesmo assim, eu faria assim. A pedra passava aqui, mas aí fica aquele incômodo. Mas esse incômodo é o seu incômodo do dia a dia. Não é aqui, é porque o Senhor está tocando na sua ferida. Então, mas é o incômodo que se mantém na sua existência. Infelizmente, a dúvida ela traz uma perturbação, porque ninguém consegue sentar numa cadeira que fica se mexendo. Assim é a dúvida. Você tem que sentar em algo sólido, senão não tem condição. Você tem que sentar em algo sólido. E quando o Senhor Jesus diz assim, por que surgem dúvidas em vossos corações? Quando ele fala dessa maneira, ele está querendo dizer o que para a gente? Que a gente não deveria ter dúvidas. Por que surge dúvida com tanta coisa, com tantas verdades reveladas? Por que você ainda duvida? Por que você não crê naquilo que eu disse? Por que você não crê naquilo que está escrito? O Senhor não quer essas dúvidas perturbando o nosso coração. Pelo contrário, que essas verdades tragam paz para a nossa alma. Ele quase assim, por que isso? Né? Preocupado com a nossa situação. E a gente vai concluir agora esse versículo para os 5 passos da vitória sobre a dúvida. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Quando Deus colocou no meu coração falar sobre dúvida, eu também fiquei em dúvida, tá? Eu achei estranho. Quer dizer, eu falar sobre dúvida, depois, em menos de 5 minutos, eu entendi. Porque se eu falasse sobre a fé, suporia que você venceu a dúvida. Não é assim, não. Então ele bota um monte de palavras de fé e você vence a dúvida. Não, senhor, você tem que entender a natureza da dúvida. Porque tem certas dúvidas que você tem que continuar tendo. Se você não tem certas dúvidas, você tem que tê-las. Isso é outra história. Mas quando Deus colocou, eu em 5 minutos entendi o que tinha acontecido e decidi falar. Então a primeira coisa que se coloca sobre a dúvida é arrependimento, queridos. Nós precisamos entender aquilo que está escrito ali atrás. Aquele que tem dúvida, se come, está condenado.
Irmão, ó, vou dar um exemplo. A Bíblia fala... Pois não. Pois não. Ótimo. Você quer responder? Não pode responder. Na realidade é o seguinte. Não sempre. Eu não colocaria assim como... As dúvidas não espirituais, chamar assim? Pronto, as dúvidas danosas. Vamos separar em dois tipos. As dúvidas, elas surgem quando eu tomo outro padrão que não Deus como fonte de verdade interna. Eu acredito no que eu sinto, eu acredito no que eu acho, eu acredito no que eu vejo, então a dúvida se instalou. Agora, o medo é um agente catalisador, um agente promotor desse sentimento, dessa nova verdade. Por exemplo, tinha uma pessoa aqui que não está aqui conosco, que foi assaltada a primeira vez e foi assaltada no carro a segunda vez. Essa pessoa, ela não tem nenhum tipo de quietude mais. Essa pessoa perdeu a confiança no Senhor. E não adianta você falar nada. Você pode ministrar à vontade, a gente já ministrou, não tem jeito. Ela vinha lá para casa, ela telefonava da Maria Quitério, ó, eu estou chegando, sai na porta aí. Por que sai na porta? Não, mas sai na porta que eu não fico no carro. Se você não estiver na porta na hora que chegar, eu arrasto o carro. Assim. A pessoa não tem segurança nem para saltar do carro, ela tem que saltar com a porta aberta. O medo gerou nela um outro padrão de atitude não baseado em Deus, mas baseado no que ela acha e no que ela sentiu na experiência. Então, não é só o medo, o pânico, uma série de coisas. Quer ver? Mulheres que começaram a dirigir, bater o carro, dizem, não dirijo mais. Estatisticamente, você deveria dizer, agora é que eu dirijo mesmo, porque já todas as batidas eu já gastei na primeira. Você devia dizer isso, né? Já gastei logo de vez a batida. Mas não, ela decide que aquilo que ela sentiu passa a ser o seu padrão de ação. Então o medo não o medo é um agente promotor de um outro padrão de convicção. Isso. Ele teve medo. O medo levou à dúvida. O medo. Medo de quê? O texto já explica. Ele viu o vento, sentindo o vento, teve medo. E depois do medo, a dúvida se instalou. É o quê? Os covardes. Não herdarão, exatamente. Os covardes não herdarão. Os covardes ficam de fora. Isso aí. É isso aí. E às vezes também um pensamento, já não tem dúvida nenhuma. E às vezes, gente, um pensamento é que gera o medo. Não foi o medo que gerou o pensamento. O pensamento é quem faz com que você sinta. O pensamento, por exemplo, Pedro, nessa situação, o Pedro, ele pensou, o que é que eu estou fazendo aqui, andando sobre água, que não se anda sobre água? E aquilo gerou nele o medo. Mas foi o pensamento primeiro. Não foi o medo que gerou, foi o pensamento que gerou o medo. Nós conhecemos uma história de uma pessoa que ouviu a voz de Satanás dentro da sua casa, na sua cozinha. Satanás disse a ela, você vai morrer de câncer. E ela, daquele dia, ela líder da igreja, ela decidiu nunca mais ir para a igreja. Até ter a certeza de que aquilo era mentira. Olha a tática. Então ela disse, eu vou provar se é verdade a palavra de Satanás. Ué, então ela acabou de dizer que é verdade, porque ela agiu conforme sendo verdade. Então observa bem, ela paralisou. Então, ela quando decidiu não crer, ela decidiu crer. Porque quando ela decidiu crer nele, decidiu descrer de Deus. Quando decidiu crer de Deus, ela decidiu descrer do outro. Por isso, queridos, vocês podem olhar qualquer padrão, qualquer situação, qualquer circunstância. Será que Deus me deu ela para eu casar mesmo? Você pode pensar o que você quiser. Pode pensar o que você quiser. Só que você vai afundando e se tornando inconstante e formando um caráter que sempre desfaz e não constrói. Vai desfazendo. Será que essa pessoa certa para a minha vida foi esse meu marido mesmo? Essa minha esposa? Pode pensar do que você quiser. Você está se afundando em destruir tudo e não construir nada. Esse é o padrão da dúvida.
Por isso que a dúvida, o texto está escrito ali, ó. Aquele que tem dúvida se come está condenado, porque o que faz não provém da fé. Irmãos, me permitam citar aqui, o Cláudio me permite citar, um dia ele estava aqui, 2 anos, ele nem respondeu se permite, né, mas ele confia. Claro, está um pouco... Há um tempo atrás, ele estava aqui sentado e eu abracei ele e falei uma palavra sobre sociedade com ele. Não foi? Uma palavra sobre sociedade. Não vou falar aqui porque não é só antiético, é porque é desnecessário rebuscar os detalhes da história. Mas eu falei uma palavra para ele sobre sociedade. E aconteceu determinado tempo, logo a seguir, que a sociedade se desfez com aquela pessoa. Antes, quando ele entrou aqui, ele não sabia que ele ia ser dono da escola sozinho. Não sabia. Mas ele entrou aqui. Aquela palavra estava antecipando. Agora vamos imaginar se ele descresse. O que aconteceria? Não importa, o que importa é que ele creu, e ao crer construiu. Esse é que é o problema. Nós queremos saber. E se eu não tivesse casado com ela? E assim é que a gente vai destruindo o que Deus está construindo. Deus me trouxe até aqui, o que eu faço? Eu sigo adiante. Mas não, eu fico pensando, não sei o quê. E aí eu vou destruindo todas as convicções. Por isso, queridos, que a primeira coisa que você tem que entender, que a sua dúvida, seja ela qual for, ela é pecado dentro dessa última. Dúvidas em Deus, dúvidas sobre Deus, não existenciais. Por isso é necessário se arrepender. Agora a segunda coisa, permanecer no ensino. Eu queria que a igreja lesse. Vamos ler ali, 1, 2, 3 já? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo fala isso. E esse ensino, que eu, por exemplo, aqui eu estou falando de mim, eu dou um ensino a você e vou embora. O pessoal vem para a faculdade aqui, recebe o ensino na segunda-feira e vai embora. Eles têm toda a liberdade do mundo de pegar qualquer bibliografia contrária e pesquisar se aquilo é verdade ou não. Todo mundo tem. Você pode pegar esse estudo, eu mando para você. Você questiona ele, entra na internet, discute tudo e depois, com as dúvidas teológicas, bíblicas, você questiona e pergunta e tira dúvida, não tem problema nenhum. Tudo que é dito pode e deve ser colocado à prova. O problema é que não é colocar à prova, é você praticar, é você manter-se no ensino. Porque esta liberdade e esta autoridade de lhe ensinar e você colocar à prova faz parte da sua liberdade, da sua responsabilidade com você mesmo. Dado esse ensino para você, eu vou para casa sereno e você agora se torna responsável pelo que você ouviu. Você tem que permanecer no ensino. Você precisa acreditar no discipulado na sua vida, porque você pode dizer assim, não acredito mais em G12. E quem defendeu o G12 aqui? Não, mas não encontro. Aí você começa a destruir encontro, destrói G12, destrói língua estranha. Irmão, eu já vi um cara dizer que língua estranha é construção fonética dentro dos fonemas de cada língua. Ele provou tecnicamente numa universidade do Canadá que não existe língua estranha. Ficou em dúvida? Eu acho melhor não ficar não. Deixa que eu discuto teologia como o doido lá. Eu entrei lá e falei assim, você pode negar a experiência de milhões de pessoas com seu argumento canadense? Pois engula seu argumento e eu fico com a língua estranha. Foi essa a minha resposta. Porque o cara não pode negar a experiência sua, nem minha, nem de todo mundo. O coreano fala, o russo fala, o chinês fala, e o cara agora, minha teoria. Os fonemas utilizados provam que não existe língua estranha. Continue aí, seco, que nós cheios de poder. É argumento. Minha dúvida não vai entrar aqui. A certeza sempre fica. Porque eu permaneço no ensino que aprendi, eu não vou fugir. Agora, em cima desse ensino, eu quero crescer. Terceira coisa, permanecer aonde, queridos? Na verdade, esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. E agora eu queria que vocês lessem o versículo de João capítulo 8, verso 31. Dizia, vamos lá, 1, 2, 3. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Você tem que permanecer na verdade. Por isso que você agora sabe a diferença de ensino e verdade. Eu ensino a você e você permanece. Aí eu vou embora. Agora você tem que permanecer na verdade. Exemplo, relacionamento. Exemplo, relacionamento. Eu falei, irmão, nós temos que ter pequenos grupos, e os pequenos grupos formam relacionamentos que são pontes e que transita a ação do Espírito de Deus de um para com o outro. Ponto.
Aí eu defino isso, é um ensino e vou embora. Aí você faz o quê? Eu vou permanecer na verdade. Aí você começa a ler um livro de relacionamentos. Aí você começa a se aprofundar no entendimento do ser humano. Então você permaneceu no ensino e permaneceu na verdade. A verdade, ela é a densidade do que foi ensinada. E a responsabilidade é sua. Se desviar da verdade, eu não sou responsável, porque eu ensinei. Então você tem que permanecer no ensino e na verdade são duas coisas distintas. Um é claro que está em cima da outra, é lógico. Não posso ensinar um negócio doido e dizer que é verdade, não pode. Mas desde que eu ensino a verdade, você aprende a verdade e é responsável por permanecer na verdade. A quarta coisa, importantíssima, a Fernanda vai explicar. Número 4, não, vamos ler juntos? Não olhe para os outros. Vamos ler esses dois versículos, é melhor. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Disse-lhes Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quantos duvidosos estão influenciando a sua vida? O viram e o adoraram, mas alguns duvidaram mesmo vendo. Mesmo vendo, alguns duvidaram. E Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Cuidado com quem você anda e o que você anda ouvindo. Porque o duvidoso, mesmo vendo, ele vai interferir na sua fé. Na sua firmeza, na verdade. Irmãos, preste atenção. Se você me perguntar praticamente qualquer coisa de teologia, eu já fucei. Mas sabe por que eu fuço? Não é porque eu tenho dúvida, não. Eu fuço para aprender a construção do pensamento do engano. Para combater o engano. Aí você pega e vai assistir o mesmo vídeo de dízimo. Aí você assiste aquele vídeo e não sabe grego e se enrola todo. Eu lhe pergunto, a dúvida você mesmo construiu como? Quando olhou para outros e construiu em cima da mentira, construiu a sua própria destruição. Tem um monte de gente que faz isso. Existem igrejas de internet, irmão, eu posso lhe dizer, endereço eletrônico que o pastor ministra o culto em casa. Ninguém vai para lugar nenhum e ele fica ministrando em casa. As pessoas assistem o culto em casa e a igreja é em casa na frente do notebook. Irmão, e o relacionamento? E o confronto? E a disciplina? Onde é que acontece? A igreja não existe, a igreja existe na tela do computador. Então, ó, não olhe para os outros, não significa que você não sabe o que está acontecendo com os outros. Eu ouvi o vídeo de Bianca Toledo e de Felipe Raid. Eu ouvi esses dois vídeos. Você também ouviu. Você também ouviu. Você também ouviu. Todo mundo ouviu. A gente vê o que os outros estão fazendo. Mas olha, se você não ouviu e não quer saber, fique fora. O que eu estou mostrando é, eu não fico olhando o que os outros estão crendo, o que os outros estão descrendo, isso aí não. Então não olhe para os outros, porque vai ser sempre alguém que vai questionar você e tirar sua fé. Se isso for verdade, agora a quinta e última coisa. Prove-se. Vamos ler juntos. Prove-se a si mesmo. Vamos lá, gente. Duvide de si mesmo. Vamos ler de novo, todo mundo? Prove-se a si mesmo. Duvide de si mesmo. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Irmãos, eu vou dizer, posso falar aqui, Fernanda? Você quer falar agora? Não, pode falar. Eu queria falar um negócio aqui agora sério. Irmão, por que você não começa do zero? Eu vou logo lhe ajudar a lhe dizer, não existe zero. Sabe o que é o zero? É quando você se rende. E se você foi do candomblé, se você for do candomblé, Pai Santo, e chegar aqui e dizer, eu me rendo totalmente a Deus, você pode ter certeza que sua experiência no candomblé vai servir para Deus. Que loucura, né? Mas Deus vai usar aquilo para abençoar a vida de alguém. E você vai compreender coisas que talvez eu, Niles, que nunca fui do candomblé, não vou entender. Na verdade, nem existe zero. Mas existe zero. Sabe qual é o zero? É a rendição. Você precisa se desarmar da sua convicção interna. Se a convicção é em sentimento, jogue fora. Se a convicção é na sua experiência religiosa, jogue fora. Se toda convicção espiritual que existe, ela constrói dúvida, desconfiança, incerteza, tudo que é está construindo
Então, meu irmão, você tem que rasgar, render-se aos pés do Senhor ontem, porque a sua vida não vai construir nada se você não se render. Agora, pode ter certeza que até o tempo que você ficou em dúvida, Deus vai transformar em bênção e você vai ser restaurado. Deus não vai jogar fora esse tempo. Mas você precisa compreender que você precisa se render, jogar fora tudo, fazer feito Davi, tirar as armas de Saul e pegar a funda com as 5 pedrinhas. Com aquilo ali você mata gigante, porque aquilo você tem adestramento, mas sem aquele andrajo terrível. Por que tem muita gente que começa a estudar teologia e desvia? Por quê? Porque ele não tinha certezas, ele não está buscando formas de aprender para ajudar. Ele está buscando responder dúvidas que só se responde como em comunhão com Deus. Só se responde em temor a Deus e em adoração. E boa parte delas você nunca vai saber porque é desconhecido, Deus não vai revelar. Deus não vai revelar. Tem coisas que eu nunca vou saber, irmão, quer ver? Assembleia de Deus, meu avô fundou a Assembleia de Deus, tá, um dos fundadores, lá tal. E por que eu saí da Assembleia? Por que eu saí da Assembleia, irmão? Meu lugar não é lá, já que minha linhagem está toda lá. Eu era isso, presbitério, isso aqui, presbítero, blá, blá. Por que eu saí de lá? Deus nunca pode me dizer, mas pode dizer, por causa de Camila, por causa de Marlene, acabou. Essas 2 vidas justificam eu ter saído de lá. Pode ter sido isso, mas ele vai me dizer? Não vai. Nunca vai responder. Então eu vou ficar com perguntas sem resposta. Vou mesmo. Você deve ficar com perguntas sem resposta. Só que você tem que se desarmar hoje. Dizer, Senhor, chega de questionar, chega de ficar desconfiado, chega de tanta armação no meu coração, acreditar mais nos meus medos, nas minhas desconfianças, nas minhas dúvidas, nas minhas inseguranças, se tornaram para mim uma Bíblia interior. Isto é que precisa acabar hoje, irmão. Senão não haverá crescimento espiritual, não haverá construção nenhuma. Você vai desconfiar de marido, de filho, de doença, de carro batido, de geladeira queimada. Vai ficar um verdadeiro candomblé espiritual. Um verdadeiro candomblé evangélico. Vai ficar uma bagunça a vida da gente. A gente não sabe mais quem é Espírito Santo. Ele fala por placa de carro. Eu já vi, irmão, uma pessoa falar assim, se aparecer 2 vezes no dia, 2 placas de carro terminando o mesmo número, é porque Deus quer aquilo. Eu já vi gente fazer isso. Crente. Aí vai 2, 2, 1. Ah, então era Deus que queria. E vai, toma a decisão. Já vi crente a dizer isso, irmão. Isso é o quê, irmão? É porque não construiu nada. Duvidou de tudo. Duvidou de tudo. Quando fala assim, duvide de você mesmo. Paulo fala assim, quem cuida está em pé. Quem completa? Olhe, não caia. Quem cuida está em pé. Quem acha que está em pé. Por isso que também ele diz, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Queridos, cuidado quando você achar que tudo vai bem. Também está escrito lá, quando disserem paz, paz, sobreverá tamanha destruição. Então as coisas não são como nós vemos. Não atentando nós pelas coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos. Com as coisas que não vemos. Então duvide se você acha que está bem. Duvide quando você acha que está tudo mal, porque o Senhor pode dizer, pois eu nunca te vi tão bem, porque é assim que eu te quero, quebrantado, contrito, me buscando, e você está muito bem aqui, ó, rendido, ajoelhado aos meus pés. E não bem e achando que está tudo perfeito com você, está ali feito um joio que não se dobra e achando que tudo está bem. Outra coisa, quando eu estava vivendo alguma luta, glória a Deus. Alguém comentou, né? Não sei, agora recente com a gente, que disse assim, que comentou, tá difícil. Aí que alguém respondeu, graças a Deus, é porque você está no caminho certo. Se está difícil, você está no caminho certo, porque o caminho é estreito. O caminho largo, fácil, vai para a destruição. Cuidado com a calmaria na sua vida. Depois de uma calmaria, vem tempestade. Cuidado, eu não quero calmaria. Não queira calmaria. Não queira que tudo esteja bem, não. Não queira, não. E nem ache que, porque tem calmaria, que tudo está bem. O caminho é estreito. O caminho é estreito. É difícil, sim. A vida cristã é difícil, sim. E é melhor estar ali quebrantado e contrito aos pés do Senhor.
E, gente, a verdade, ela existe. A verdade é a palavra de Deus. Ela está escrita. E o que foi revelado é para nós aquilo que é revelado. E se não compreende, pede a Deus: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você realmente a palavra de Cristo na sua vida, você vai vacilar. Porque há muitas vozes no mundo. E só uma, gente, é uma voz da verdade, que é a palavra de Deus. Se firme nessa verdade, que é a palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. E nesse momento, nós vamos orar. O barulho das crianças não impede absolutamente nada. A palavra de Deus, a unção de Deus está aqui essa noite, como estava ontem à noite aqui também. A graça de Deus para desvendar nosso coração. E a gente vai orar aqui agora. E eu queria neste momento, a primeira coisa que você fizesse, você se arrependesse por trocar a verdade de Deus habitando profundamente em você, trocar essa convicção interna de verdade por acreditar na sua própria opinião e no seu próprio sentimento. É pecado a dúvida é pecado. Eu queria que agora você curvasse a sua cabeça e confessasse ao Senhor a sua dúvida. Dúvida de tudo. O que passou na sua cabeça durante a pregação, você durante a mensagem, você fala aí para o Senhor agora. Comece a falar. Comece a falar para o Senhor agora. Diga ao Senhor tudo aquilo que você lembrou durante a ministração. Pode dizer. Pode dizer, pode dizer. Aleluia. Pode dizer. Aleluia. Fala com Deus. Se quiser sair perto da pessoa que está do seu lado, pode sair, viu? Não tem problema nenhum. É um direito seu ficar sozinho com Deus. Ó Senhor, Senhor Deus, nessa hora que o teu povo está falando, Senhor, contigo, vem ministrar agora os corações, Jesus. Vem romper cadeias, meu Deus. Vem romper cadeias de dúvidas. Vem destruir, meu Deus, castelos de areia. Vem destruir, meu Deus, construções fajutas e falhas. Vem destruir muros, meu Deus, de areia. Vem destruir castelos de cartas, meu Deus, construídos. Castelos de raciocínios evangélicos. Castelos católicos. Castelos religiosos. Castelos místicos. Destrói esses castelos, Pai, em nome de Jesus. Destrói isso agora, Pai, em nome de Jesus. Já que você confessou, Senhor, nessa hora, eu quero orar por você. E eu quero orar por você para que você, esta noite, comece zerando a sua vida, a sua história. Você precisa zerar tudo, querido. Aí zerar é se desarmar. É dizer que vai se tornar de novo uma criança. É de novo se tornar uma criança. Não, a Bíblia diz claramente, Jesus falou, quem não se fizer como criança não entra no reino dos céus. Não entra, não entra. Não entra, não entra. Criança não sabe quase nada, não sabe nem o ABC direito. Mas ela é uma criança, ela é receptiva. Ela permite se moldar à medida que vai recebendo revelação. E eu queria nessa hora que aquelas pessoas que querem desarmar, jogar no chão tudo e começar hoje. É evidente que Deus vai aproveitar toda a sua experiência anterior, mas esquece a experiência e se desarma hoje. Se você quiser se desarmar e vir à frente para fazer isso, se isso for importante para você, você vem fazer. Hoje é a reunião de discípulos, então você vem à frente aqui agora e eu vou começar a orar. Tá? Alguns podem fazer isso no seu lugar, mas aqueles que vão fazer agora, aqui à frente, porque vai fazer porque Deus mandou. Então se obedeça a Ele, porque é diante dele que você está se desarmando. Você está jogando as armas todas no chão, é diante dele. Então vamos orar agora.